adorar ao Senhor conosco, neste culto, nesta celebração ao nosso Deus. E eu quero, nesta noite, estar trabalhando na linha do refúgio verdadeiro que só o Senhor pode nos dar. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós vamos estar meditando nesta noite sobre isso. Então, iniciaremos o nosso culto cantando o hino número 324, Refúgio Verdadeiro. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Vamos então juntos louvar ao Senhor com esta canção. Seguro estou também do temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em teu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado e me vem livrar. A sua graça me repousará, se Jesus me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno bem, como Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Obedecer não posso, o malfeitor, e procuro não jamais me enfraquecer. Confiar então nessa proteção, se o a Cristo fiel, sempre a minha vida cheia de gratidão, se a meu Senhor lhe é. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Sua dirigindo minha vida estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre vive cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me revivado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Nós vamos ler nesse momento a palavra de Deus no Salmo número 46. Estarei lendo todo o Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Salmo número 46. Assim diz a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se
se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar. Nesse momento, estaremos rendendo graças ao Senhor por este momento de culto, por estarmos juntos, celebrando o nome do Altíssimo. Vou pedir à irmã Ângela que faça essa oração neste momento. Oremos. Amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Conseguimos chegar na tua presença, Senhor, e poder estar já louvando e agradecendo o teu nome. Te pedimos por aqueles que aqui já estão, por aqueles que estão em casa assistindo, que o Senhor venha, Senhor, visitar, Senhor. Venha repreender, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. E nos dê, Senhor, força para que possamos continuar, Senhor, nesta caminhada, sem olharmos para trás, Senhor, para os lados, mas que possamos, Senhor, olhar para ti, porque de ti que vem o nosso socorro, de ti que vem a nossa vitória. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, louvarmos e agradecer o teu nome, na beleza da tua santidade, ó Deus. Abençoe este culto, Senhor, que possamos sair renovados pelo teu poder, Senhor. Porque estamos aqui, Senhor, para buscar, Senhor, o teu nome e agradecer a ti. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos continuar louvando, cantando cânticos espirituais. Eu gostaria de convidar você para que juntos nos coloquemos em pé e vamos cantar, vamos adorar através de louvores, através de cânticos nesta hora. E a primeira canção que nós cantaremos nos fala: se o sol se pôr, se a noite chegar, tu és quem me guia, tu és o meu Senhor, tu és o meu refúgio, tu és o meu socorro. Se o mar me submergir, e se ali eu estiver afundando, as tuas mãos há de me suster, há de me levantar. E é isso que nós estaremos nesta hora declarando através desta canção. Juntos, louvemos ao Senhor. Tempestade
do Senhor, podemos ter essa experiência na nossa caminhada. E se nós passarmos pelos vales, nós podemos clamar. O Senhor ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa oração. Então, nesta noite, você está sendo convidado, meu amado, a prostrar-se aos pés do Senhor, render-se aos pés do Senhor, reconhecendo a grandeza dEle e o quanto nós dependemos da sua graça bendita. Louvaremos ao Senhor com essa canção, que é uma outra letra inspiradora, maravilhosa, que fala desta trajetória que eu posso clamar, pois tudo vem de ti, tudo vem das tuas mãos. A palavra diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem diretamente do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então louvemos, cantando e clamando, fazendo essa oração ao nosso Deus.
nossa oração todo dia. Jesus, eis-me aqui. Sabe por quê? O melhor lugar para se estar é aos pés. Esse é o melhor lugar onde encontramos refúgio, onde encontramos segurança, onde encontramos vitória. Então, declare assim ao Senhor: meu Jesus, maravilhoso és. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme no Senhor. Que seja assim, meu amado. Num tempo de incerteza, saiba que o Senhor é a sua firmeza. Num tempo de dúvida, saiba que no Senhor está a sua segurança. Então não há o que temer. Lance-se ao Senhor. Jogue-se diante do Senhor. Prostre-se aos pés do Senhor. Porque Jesus é maravilhoso. Ouvemos, cantemos essa canção. Inspiração a prosseguir.
irmã Aide, que vem aqui, peço que um microfone para ela, por gentileza. Ela vai estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. E também já estará orando pela mensagem que nós estaremos recebendo da parte de Deus para cada coração nesta noite. Bendito Deus, teu nome, Senhor, por esta hora especial, esta hora bendita, quando podemos mais uma vez estar na tua casa, para que teu nome seja exaltado, glorificado. Meu Deus, eu te louvo por essa hora, eu te louvo por essa oportunidade santa, que alegra tanto o nosso coração de estar na tua casa. Senhor, eu te peço ainda também pelos irmãos que estão nos assistindo nesta hora, para ver se não puderam vir, mas que estão também conosco, para te adorar, para louvar e agradecer o teu nome. Senhor, quero te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos que foram levantados nesta hora. Que cada um desses, ó Deus, que esteve aqui à frente, seja ricamente abençoado pelo Senhor. E aqueles que por algum motivo não puderam vir, o Senhor também nos abençoe de bom modo. Senhor, nos abençoe a mensagem que iremos ouvir agora do teu servo, que irá falar ao nosso coração. Seja com ele, ó Deus, derrama a função da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida dele. Abre, Senhor Deus, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, ouvir e aprender mais com o Senhor e conhecer mais o Senhor. Esta oração, ó Deus, faço pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na casa de Deus. Quero aqui dar as boas-vindas aos nossos irmãos, aos amigos que nos visitam. Uma alegria recebê-los nesta noite para juntos adorarmos a Deus, prestarmos culto ao Senhor. Sejam bem-vindos à família, igreja, neste lugar. Também quero cumprimentar todos que estão participando através da internet. A gente tem tido essa oportunidade de viver esse momento onde a palavra de Deus tem sido levada a muitas famílias, a muitos lares, e queremos aqui agradecer aos amigos que têm nos acompanhado. A novidade, né, que surgiu no mundo e que estamos tomando novas medidas e estivéssemos nos adequando a novas maneiras de cultuar. Mas é bom declarar que nada nos impede de estarmos adorando a Deus. E nós nos alegramos com isso, porque temos tido esse privilégio de chegar aos lares, àqueles que estão desejosos de receber e de buscar a palavra de Deus. Como eu disse, nós estamos nesta noite caminhando um pouco dentro da linha de refúgio, buscar refúgio no Senhor. Iniciamos o culto cantando refúgio verdadeiro. E se os irmãos atentaram, todos os cânticos que cantamos tiveram também a mesma proposta, onde somos convidados a refugiarmos no Senhor, a estarmos nos braços do Senhor. Pela manhã, nós já fomos abençoados com a palavra de Deus, através da Lisane, e foi interessante também a linha que ela trabalhou, que o Senhor a orientou a trazermos nesta manhã, falando de Jacó, que volta para Betel e tem que ficar em Betel, precisa permanecer em Betel, e ali ouvir a voz de Deus, e ali obedecer a Deus, e ali tomar atitude. E eu quero nesta noite, interessante, quase que caminhar numa linha também que nos propõe isso. E eu quero então te convidar a abrir a palavra no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, e nós vamos no capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22, onde nós vamos ler 2 versículos. Eu não preciso permanecer ali,
Eu posso sair dali. E eu preciso sair dali. A questão é que tem muita gente chegando na caverna e ficando lá. Tem muita gente na situação de caverna e pedindo a morte. Tem muita gente que não está tomando atitude, conforme nesta manhã nós já fomos ministrados. Então, eu quero pensar nesse texto com os irmãos. Davi chegara aqui nesse contexto ao fim das suas forças. Ele estava vivendo um verdadeiro redemoinho de eventos na sua história. Ele estava vivendo um momento de perdas. Davi perdeu o emprego. Ué, estranho, mas é verdade. Se você olhar para a história, você vai ver isso. Ele perde já a condição de um dos servos de Saul. Davi perdeu o emprego. Davi perdeu a mulher. Davi perdeu a casa. Davi perdeu o seu conselheiro. Davi perdeu os seus melhores amigos. E finalmente, Davi também perde a sua autoestima. Por isso ele vai parar na caverna. Ele perde a sua autoestima. Quando a gente lê os versículos anteriores do capítulo 22, a gente vê o texto mostrando Davi em fuga. Davi fugindo de Saul, indo em direção ao rei Aquis, que era rei de Gate. E ali ele se apresenta como um louco. Davi, ele se apresenta de uma forma deplorável. Escorria saliva na sua barba. Ele arranhava a porta do inimigo como uma pessoa demente. Ele finge, olha só que nível, que momento, que estado chega Davi, a ponto de fingir insanidade para escapar, para fugir ou para se guardar ali naquele reino inimigo. Ali mais uma vez Davi estava vivendo na condição de fugitivo. E aí a gente abre o capítulo 22 e é o que lemos. E no capítulo 22, no versículo 1, nós encontramos Davi refugiado na famosa caverna de Adulão. Quem de nós já não ouviu falar dessa caverna? Davi se refugia na caverna de Adulão. Mas como tudo isso aconteceu? Como tudo isso aconteceu? Este foi o pior momento na vida de Davi. E quando a gente vai olhar o Salmo número 142, porque muitos salmos escritos por Davi foram escritos no momento de caverna, no momento de perseguição, nos momentos de grandes batalhas espirituais, batalhas que ele travava com os exércitos inimigos. E a gente então percebe que Davi ali tem sempre uma inspiração, e ele também não teme abrir o coração, rasgar o coração e abrir o verbo. E aí quando a gente abre no Salmo número 142, ele nos traz uma ideia de como realmente Davi se sentia naquele momento. O Salmo 142 vai nos mostrar que Davi, naquela condição, não tinha segurança, não tinha alimento, não tinha com quem conversar, não tinha promessa nenhuma que ele pudesse se apegar. Ele estava desesperançoso que as coisas pudessem modificar, porque muitas vezes ele já tinha sido ameaçado pelo rei Saul. Então, se Saul era o rei que estava comandando e ele corria sério perigo, ele então estava sem esperança. Ele não imaginava ou não tinha noção de quando as coisas poderiam modificar. Então ele estava ali sozinho, numa caverna escura. Não tinha esse negócio que nós temos hoje, vela para acender, nada disso. Ele estava ali sozinho, numa caverna escura, úmida, longe de todos. Mas olha só, longe de todos, exceto de Deus. Não estava longe de Deus. E ali, então, naquele estado, ele compõe o Salmo número 142. Ele faz a sua oração, que está registrada aí, uma oração, uma canção de lamento. Salmo 142, vou pontuar alguns versos. Olha só o que está registrado a partir do verso 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suspiro, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante o Senhor a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação, porque dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda,
No caminho em que ando, me ocultam armadilha. E olha só o que está no versículo 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Olha o estado emocional que se encontrava Davi. Ele está declarando o seguinte: não conheço ninguém na terra que se interesse por mim, sinto-me tremendamente humilhado. E aí ele diz: livra-me, Senhor. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua experiência, eu não sei o seu momento agora, não sei como você está se sentindo, eu não sei o que se passa na sua história, sentindo talvez a solidão de um lugar também desolado, ou vivendo na umidade de uma caverna, sentindo o desespero e as profundezas que a alma desceu. Na experiência de Davi, ele concluía que não havia meios de fugir, que nada havia restado e ele estava sozinho. Mas há um ponto certeiro a destacar aqui, nesta oração. Em meio a tudo que Davi estava passando, Davi não perdeu Deus de vista. Em meio a todo o quadro dramático, doloroso, emocionalmente destruído, ele não perdeu Deus de vista. Por isso, ele clama ao Senhor para livrá-lo. E é aqui, amados, que podemos vislumbrar o coração desse homem. Um coração que tem uma essência que só Deus vê. Só Deus vê. E eu digo isso para você nesta noite, meu querido. Deus sabe de você. Não importa o caos que você esteja mergulhado, Deus te vê onde você está. E como Deus vê. E aqui Deus começou a trabalhar mais uma vez na vida de Davi. Davi foi levado a um ponto em que Deus pôde começar realmente a moldá-lo e fazer uso dele. E aqui eu aprendo uma preciosa lição que eu quero que você de repente guarde na sua mente e deixe latejar no seu coração. Quando Deus nos reduz a nada, é para redirecionar a nossa vida e não para extingui-la. Quando Deus nos reduz a nada, não é para extinguir a nossa vida, mas para redirecionar. Nesta manhã a gente ouviu isto, né? Deus redirecionando a vida de Jacó. A perspectiva geralmente humana, geralmente diz assim: olha, você perdeu isto, você perdeu aquilo, você causou isto, você causou aquilo, você destruiu isto, você destruiu aquilo. E neste emaranhado de sentimentos, de derrota, de perda, muitas vezes a voz que grita dentro de você é assim: por que não acaba com a sua vida? Por que não dá um fim? A voz do inimigo latejando na sua cabeça. Por que não destrói? Mas Deus diz o seguinte, aliás, eu quero dizer o seguinte: ouça a voz do Espírito de Deus. A voz que te conduz à vida, e não a voz que te conduz à morte. A voz que te conduz à liberdade, e não a voz que te conduz ao aprisionamento. A voz que te conduz à liberdade que só o Senhor pode dar. Ouça essa voz. Deus então diz assim: você está na caverna. Você pode estar na caverna, mas isso não significa que é o fim. Significa, sabe o quê? Significa tempo para redirecionar. Ao chegar em determinado estágio da vida, abre-se para nós um novo momento, onde eu tenho tempo
para redirecionar a minha vida. Está na hora de um novo recomeço. E é exatamente isso que Deus faz com Davi. Eu quero então dividir esse sermão em duas partes. A primeira delas, a primeira parte do sermão está no agir de Deus. Está no como Deus, em como Deus age. Como Deus agiu com Davi. Como que Deus agiu com Davi? Davi, ele não anunciou as suas necessidades a outras pessoas. Como eu já introduzi, ele não tinha ninguém ali. Ele estava fugindo. Então ele não anuncia as suas necessidades a outros, exceto a Deus. Ele está sozinho na caverna. Mas aqui acontece uma coisa que é interessante. Ele está sozinho na caverna. Mas veja o que Deus fez. O que o Senhor fez. Olhe quem foi juntar-se a Davi. Aí você vai lá no verso 1 de 1 Samuel 22 e você descobre o que está acontecendo ali. Ele se refugiou na caverna e ali seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Você lembra, bem no início, porque a gente lembra de Davi, começa a contar a história de Davi naquele embate de Davi e Golias. É ali que começa. A gente conhecer ou lembrar um pouco de Davi. Mas você lembra que já fazia algum tempo que a família de Davi não lhe dava atenção? Veja bem, o pai de Davi, seu Jessé, quase esquecera da sua existência. Samuel foi lá na casa de Jessé procurar entre os filhos de Jessé. Não é isso? Samuel foi procurar aquele que seria o possível candidato para reinar. Mas chega um dado momento que Samuel chega para Jessé e diz assim: ué, você não tem mais filho? Você só tem esses aí? Aí Jessé fala assim, ó. Eu tenho um filho que cuida das ovelhas. Eu tenho um outro que cuida das ovelhas, está lá cuidando das ovelhas. Mais tarde, Davi foi para a guerra, né? Ele estava pronto para lutar com Golias. E o que acontece ali? Os irmãos dele o despreza, dizendo: sabemos por que você veio, só para se mostrar. Trataram-no com maior desdém. Mas agora, aqui está Davi, quebrantado, com o espírito moído, sem muletas, sem apoio, e veja quem vai à sua procura. Os meus irmãos, o pai, a sua casa, vai estar com ele, juntamente com ele. A verdade é que algumas vezes, quando você está na caverna, você não quer ninguém por perto. Às vezes você não consegue sequer suportar a ideia de outras pessoas à sua volta. Isso é uma pura verdade. Davi, naquele momento, ele não queria ninguém por perto. Ele achava que não valia nada para si mesmo. Portanto, ele não conseguia ver o seu valor para quem quer que fosse. Na verdade, quando a gente está numa situação cavernosa assim, a gente começa a olhar e pensar assim: eu não valho nada. Eu não tenho valor.
e não consigo ver, ainda que os outros vejam, eu não consigo ver. E Davi, aqui ele estava, ele não queria seus parentes, mas eles chegaram. Ele não desejava a presença daquelas pessoas, mas Deus os levou do mesmo jeito. E ali eles chegam, e eles se arrastam para dentro da caverna, onde se escondia Davi. Mas aqui, irmãos, acontece uma outra surpresa. Verso 2, diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Todos os homens endividados. Todos os homens amargurados de espírito. Que grupo é esse? Todos que se achavam em aperto eram aqueles que estavam em dificuldade. Eles se juntaram a ele. Todos que estavam sob pressão, debaixo de estresse, chegaram a ele. Havia ali centenas de pessoas pressionadas. Também, o texto diz que todo homem endividado, pessoas que não tinham condições de pagar os seus credores, que não tinham condições de pagar os altos impostos que Saul estava cobrando naquele tempo. Também diz que eles chegaram todos amargurados de espírito, com alma atormentada. Esse grupo compareceu, todos oprimidos do governo de Saul. Davi poderia pensar assim: ninguém merece. Ninguém merece uma coisa dessa. Davi acabou então dividindo a caverna com todos os descontentes. Dá para imaginar a cena? Ele num estágio emocional destruído e ainda tem 400 pessoas doentes. 400 pessoas com dificuldades, arrastando-se para junto dele. Isso é algo realmente incrível. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando naquela situação e Ele estava redirecionando a vida de Davi. Nós não sabemos como a notícia correu, como todos foram parar ali, mas agora havia 400 moradores de caverna considerando Davi o seu líder. A caverna já não era mais o refúgio de Davi. Aquela caverna mal cheirosa, úmida, se torna, gente, um campo de treinamento. Um campo de treinamento para os primeiros soldados que formaram o começo do exército, que mais tarde foi chamado de valentes de Davi. Começou com aqueles 400 homens. Davi mudou completamente a vida deles. Davi incutiu-lhes ordem, disciplina, caráter, direção. Como Deus agiu com Davi? Davi teve de ser derrotado, precisou chegar até o fundo do poço, quando não havia outro meio senão olhar para cima, senão olhar para o alto. E quando ele levantou os olhos, Deus estava lá, levando aquele grupo de desconhecidos até ele. Aos poucos foram chegando pessoas, até que finalmente provaram ser os homens mais corajosos de Israel. Esse foi o ponto crítico, bem crítico, na vida de Davi, em que ele toma uma decisão crucial. E a decisão que Davi tomou foi determinante, a decisão foi de não voltar atrás.
ele aceita a sua situação presente e deixa Deus fazer o melhor na vida dele. Davi estava assim, olha, eu vim para a caverna, a minha família agora chega, e mais 400 pessoas. Não sei o que Deus quer, mas se tiver que ser numa caverna, que seja. Se os que me rodeiam precisam de liderança, eu estou aqui. Quem poderia imaginar que o próximo rei de Israel estaria treinando as suas tropas numa caverna escura, onde ninguém conseguiria enxergar nada? Que atitude pouco usual de Deus! Que orientação de Deus foi essa? Todavia, Deus conduziu com cuidado para abençoar o seu filho Davi. Se Davi pensasse que não tinha ninguém, Deus falou assim, olha, tem um exército aí que você vai treinar. Se ele pensava que estava tudo acabado e que ele não tinha valor, Deus estava dizendo assim, você é um varão valoroso e você vai guerrear, reinar sobre Israel. Interessante que, como eu destaquei, alguns salmos Davi compôs nessas condições. E eu vou destacar aqui 3 salmos relacionados a este episódio na vida de Davi. O Salmo 142, que eu já citei, é o momento em que Davi se encontra prostrado em seu momento mais sombrio, em seu momento mais difícil. O Salmo 57, a gente vê Davi agora numa outra postura. Ele estava de joelhos. Ele continua deprimido. Pelo menos ele está agora olhando para o alto. Ele agora está olhando para o Senhor. Ele não se acha mais olhando para si. Ele não se acha mais olhando para a sua autocomiseração, achando-se acabado, destruído, desvalorizado. Não, ele olha para Deus, ele está de joelho e olha para Deus. Se você ler o Salmo 57, vai perceber isso. Os versos 5 a 7, ele diz assim, seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esteja a sua glória. Firme está o meu coração, cantarei e entoarei louvores ao Senhor. E aí tem o Salmo 34. O Salmo 34 é o salmo que Davi aparece em pé. E nesta postura, ele conclama o exército a louvar ao Senhor. E ele que inicia o Salmo 34 dizendo assim, olha, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. E ao ver os homens em marcha, ele diz o seguinte, engrandecei ao Senhor comigo. E todos a uma voz lhe exaltemos o nome. Salmo 34, verso 3. Davi coloca os olhos no Senhor. Busquei o Senhor, e ele livrou-me de todos os meus temores. Versículo 4. Aos preocupados que chegaram àquela caverna, dentro daquele grupo, Davi consolou da seguinte forma, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Verso 8 do Salmo 34. Há aqueles que estavam endividados, que chegaram ali, o versículo 9 do Salmo 34, Davi disse para eles assim, olha, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Endividados. E Davi diz assim, olha, temei o Senhor, porque nada falta aos que o temem. E aos descontentes que chegaram àquela caverna, versículo 10 do Salmo 34, Davi disse assim, olha, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então até aqui, a gente viu Deus agindo na vida de Davi. E eu quero destacar que Deus continua
agindo. Deus continua presente. Deus continua sendo refúgio, socorro e fortaleza. Deus continua sendo a providência da nossa vida. Porém, vem a segunda parte do sermão, quando eu começo a olhar o seguinte: como experimentar a mudança? Se Davi vê Deus agindo na sua vida até aquele momento, agora era a vez dele. Agora era a vez dele de tomar uma atitude, de mudar. Então, como Davi experimentou a mudança? Por que ocorreu tão grande mudança na vida de Davi? Num homem que chegou à caverna destruído e começa a experimentar de um novo momento. Como ocorreu a mudança? Primeiro, a mudança ocorreu porque Davi sofreu o suficiente para admitir a sua necessidade. A verdade é que há muitos que precisam passar por duras situações para admitir e reconhecer a necessidade. Quando você está sofrendo, você precisa contar a alguém, mas você precisa contar especialmente ao Senhor. Há muito tempo atrás cantava-se um cântico, ou um corinho, né? Naquela época era corinho que falava assim: olha, conte para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, toma a sua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Davi, ele contou a sua dor, o seu clamor chegou a Deus. Ele admitiu a sua necessidade. Esse é o primeiro passo que precisa ser dado para sair da caverna. O primeiro passo que precisamos dar para sair da caverna é reconhecer que temos uma necessidade e precisamos de ajuda. Então erga os olhos para o alto e clame para Deus. Outra coisa, Davi foi suficientemente honesto para pedir ajuda. Não podemos ter medo de escancarar a alma para o Senhor. E precisamos levar ao Senhor ao oculto do nosso interior. Sabe por quê? Existem coisas dentro de você que você não abre nem para Deus. E a gente se esquece que Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que antes que haja palavra em minha boca, eis que tudo sabe. Ele sonda o meu pensamento. É preciso ser honesto para pedir ajuda. Nós vivemos num tempo sob uma falsa aparência em nossa geração. Nós vivemos a geração Facebook, que tudo é lindo, maravilhoso. É clique por todos os lados. Um momento em que talvez a máscara que nós estamos usando pode servir de ilustração. Mas diante de Deus não podemos estar de máscara, temos que tirar. É rasgar, é abrir. Deus honra essa vulnerabilidade. Ele fez isso com Davi. Tudo aquilo que parecia estranho aos olhos de Davi. Você imagina bem, vivendo um caos daquele e ter 400 pessoas enfermas para tratar? Mas foi justamente ali que Deus tratou dele e fez dele um homem segundo o coração do Senhor. Começou ali, naquela caverna de Adulão. E Deus continua fazendo isso agora, meu amado, com todos aqueles que são honestos o suficiente para pedir ajuda.
Uma outra coisa que também mostra-nos em Davi é que ele teve humildade para aprender de Deus. Teve humildade para aprender de Deus. É trágico vivermos em uma caverna após outra, uma caverna após outra. Davi viveu vários momentos, mas é trágico vivermos em uma caverna após outra e nunca aprender de Deus. Mas isso não se aplica a Davi, porque ele se humilha debaixo da potente mão de Deus. Ele pensa o seguinte: se tem de ser numa caverna, eu não vou lutar contra ela, mas eu vou transformá-la em uma quadra de treinamento para o futuro. Se eu vou ter que recomeçar, ou vou ter que iniciar o meu reino em Israel aqui, sem recursos nenhum, eu vou transformar este lugar. Nós, quando olhamos para este período da vida de Davi, olha só que coisa linda. Quando nós olhamos para este período da vida de Davi, nós refletimos também sobre Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vem, ele deixa a glória dos céus. Jesus deixa a glória do céu para aceitar um grupo de descontentes pecadores como nós. Não é interessante essa relação? Davi, naquela situação, recebe um grupo de descontentes. E Jesus, por sua vez, deixou o esplendor de sua glória para salvar pecadores como nós. Alguns estão vivendo em uma caverna emocional, uma caverna escura, uma caverna deprimente, uma caverna úmida, uma caverna decepcionante. Muitos estão assim, ainda presos à filosofia de que a vida cristã não passa de uma nuvem orlada de prata após outra, glórias e glórias. Mas esta filosofia é utópica. Algumas vezes, a vida cristã inclui uma caverna funda e sombria. Mas guarde isso no seu coração. Deus não está pronto a desistir. Mesmo quando você se encontra numa caverna, Ele não acabou a obra em você. Mesmo que você se encontre no nível mais baixo que existe. Guarde aquela frase do versículo de Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A parte dele ele continuará fazendo. A vida às vezes se parece com um vento seco, árido, um deserto solitário. Algo dentro de nós, em alguns momentos, começa a murchar. O desânimo despoja a nossa alegria. Nos tornamos vulneráveis. Os refúgios estão escassos. Todavia, há um Deus no céu e sempre perto de você, para te amparar, para socorrer e para salvar. Eu quero, então, concluir esta palavra, não mais olhando para a vida de Davi, não olhando para a decisão que ele tomou, mas eu quero concluir chamando você que me ouve à realidade agora. Eu quero ser específico com você. Para onde você se volta quando o seu mundo desmorona? Para onde você se volta quando o seu mundo desmorona? Quando você enfrenta um problema embaraçoso, quando você passa por uma situação escandalosa, para onde você
faz? O que você faz quando isso acontece? Eu queria que você atentasse muito para essa palavra nesta noite. Porque você precisa de um refúgio. Alguém que ouça, que compreenda. Você precisa contar as suas dificuldades. Você precisa encontrar coragem. Davi estava nessa situação. Ele voltou para Deus. Descobriu em Deus o seu refúgio verdadeiro. Ele encontrou em Deus o seu lugar secreto para descansar, para recuperar-se. Embora estivesse encurralado, ferido pela adversidade, lutando com o desânimo, com o desespero, ele escreveu em seu diário: em ti, Senhor, me refugio. É no Senhor que eu me escondo. E agora, então, uma pergunta final é importante. Por que temos necessidade de um refúgio? Por que precisamos de um refúgio? O Salmo 31, outro salmo de Davi, ele nos responde isso de 3 formas. Nós precisamos de um refúgio porque estamos aflitos e sofrendo. Nós necessitamos de um refúgio porque somos pecadores e a culpa nos acusa. Mas nós precisamos também de um refúgio porque muitas vezes nos cercam adversários e as incompreensões nos atacam. Na verdade, os que estão desanimados não precisam de críticos. Eles já sofrem o suficiente. Na verdade, eles não precisam de mais culpa ou aflição. Eles precisam de encorajamento. Numa palavra, eles precisam de refúgio. Eles precisam de um lugar para sarar. Eles precisam de alguém disposto, afetuoso e disponível. Davi, ele chamou esse refúgio que ele encontrou de minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu baluarte, minha torre alta. Davi assim identificou Deus. Nesta noite, eu quero apresentar a você o nosso refúgio verdadeiro, que ainda está à disposição, está disponível. Jesus. Jesus é o nosso refúgio. É o refúgio para os moradores de caverna. Por isso, em um dos momentos com os discípulos, Jesus disse assim: vinde a mim, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, querido, nesta noite, no lugar onde você se encontra agora, saiba que Deus te vê. Deus te conhece. E Deus não te fez para viver nessa situação. Talvez você tenha chegado aí por inúmeras decisões erradas que você tenha tomado. Situações que o levaram a esse caos. Escolhas que o levaram a essa queda. Mas o Senhor continua amando você, desejando restaurar a sua vida, desejando tirá-lo desse lamaçal, desse lodo que está entulhando, que está embotando, que está dificultando a sua vida. Nessa condição agora, o meu convite a você é que você
saia dessa autopiedade e levante-se, erga-se, coloque-se diante do Senhor. Erga os olhos, contemple a glória, porque o Senhor continua com as mãos estendidas, promovendo mudança, restaurando sorte, mudando a história. Davi viveu a sua quarentena. Na sua quarentena ele encontrou Deus. O que você está encontrando na sua quarentena? Hoje pela manhã eu disse que há uma coisa que nós não podemos permitir acontecer nessa pandemia. Os prejuízos inúmeros estão sendo contados, contabilizados, na experiência, história, vida de muita gente. Mas você, filho amado de Deus, você é filho amado de Deus. Não contabilize prejuízo espiritual. Prostre-se diante do Senhor. Quebrante-se diante do Senhor. Encontre aos pés da cruz o refúgio que você precisa e levante-se desse lugar. Tome uma decisão. Não viva preso nesse lodo, nesta lama. Liberte-se. Dê um salto. Glorifique ao Senhor. Ele te honrará. É na caverna que nós aprendemos com o Senhor que podemos ter progresso. É quando estamos no momento mais danoso da nossa vida que podemos experimentar das maiores glórias. Porque a glória verdadeira, plena, perfeita, vem do Senhor. Ele nos visita, Ele te visita. E Ele muda a sua caminhada, o curso do seu viver. Davi, na sua quarentena, encontrou o Senhor. E tornou-se, sim, o maior rei da história de Israel. Você, nesta quarentena, pode também encontrar o Senhor e tornar um servo autêntico, firme, constante, amado do Senhor, em que o Senhor tenha prazer. Quero cantar com os irmãos essa canção que está sendo entoada aqui, onde você é convidado a chegar a esse lugar secreto e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se de alguma forma nesta noite, neste lugar, Deus tem te incomodado. Eu espero que sim. Sabe por quê? Onde o Espírito de Deus está, novas tornam-se todas as coisas. Coisas velhas passaram, entulhos deixe para trás. Renove a sua fé, renove a sua alma, renove a sua vida. Vá ao lugar secreto. Faça da sua vida este lugar de encontro constante com o Senhor. E saia da caverna. E Deus vai te fazer algo extraordinário. Vamos louvar. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Se você quiser
se colocar Pai, diante de Deus eu nesta amo hora, sua presença. aqui no templo, na sua Teu casa, sorriso é vida acompanhando em mim. esta mensagem nesta noite. Eu seguro Se o Senhor suas mãos, está falando confio ao seu em coração, ti. ajoelhe onde você está, Confio em prostre-se ti. diante dele e diga, Quero ir mais fundo. diga isso, Leva-me mais mais perto, Senhor, onde eu te encontro, onde eu possa te encontrar, no lugar secreto, Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós vamos voltar ao início da canção. E nesta hora você pode tomar essa decisão de renovar a sua força, o seu espírito, o seu ânimo. Não viva na caverna, saia dela agora em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua Presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Estenda suas mãos e segure. Confio em ti. Segure no Senhor. Confio Apegue-se em a Ele. ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós vamos estar orando. Você que aqui está e deseja, de alguma forma, verbalizar ou formalizar uma atitude ao Senhor diante de sua necessidade emocional, física, espiritual, seja qual for. Se a palavra do Senhor de alguma forma tocou em você, falou a você, esclareceu a você, e você deseja se colocar diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, renunciando àquilo que tem atormentado a sua vida, libertando-se dessa perseguição. Eu não sei, você sabe o que você está vivendo,
E se você deseja de alguma forma dizer: Senhor, eu quero erguer-me, levantar-me, prosseguir, não quero me perder, não mais voltar atrás, mas avançar. Se você nesta hora tem esse desejo no seu coração, nós vamos orar. Você que está na sua casa, nós vamos orar. Coloque-se diante do Senhor, coloque a mão no seu coração, ou prostre-se diante do Senhor. Não sei, é você e Deus. Nós vamos falar com o Senhor agora. Deus te conhece. Seja sincero diante de Deus. Eu disse que Davi foi honesto, corajoso e honesto diante de Deus. Peça ao Senhor para te ajudar nessa luta que trava na sua alma. Porque eu sei que quando você conseguir vencer, você terá saúde plena. E é isso que o Senhor quer. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque de uma forma tão especial, o Senhor cuidou de Davi, como cuida de cada um de nós. O Senhor mostrou-nos o teu amor de forma incondicional, dando o seu filho em nosso lugar. E tendo nos amado, ama-nos diariamente até o fim. Eu quero, Pai, nesta hora te pedir, por cada irmão, por cada amigo, por cada pessoa que tem a oportunidade de ouvir a tua palavra nesta noite, onde quer que essa pessoa esteja, o Senhor conhece o seu interior, e eu quero te pedir, Pai, visite essa alma, encoraje, tire desta vida maus pensamentos, tire desta vida negatividade, palavras contrárias, tudo que tem, ó Deus, trazido tristeza, rancor, amargura a esse coração. Limpa, ó Deus, o Senhor quer limpar, mas que cada um possa também permitir ser limpo pelo Senhor. Que seja hoje à noite o momento de renovação de vida, renovação de mente, renovação de alma. Seja a noite de salvação, de quebrantamento, de libertação. Ó Deus, Tu és poderoso, não há nada que possa deter o Teu poder. E por isso, ó Deus, a Ti clamamos, pois sabemos que nada nos separa do Teu amor. Nós oramos, pedindo assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos caminhando para o encerramento, mas nós vamos ter um vídeo agora, ou a Lisane vai estar apresentando aqui algo sobre o trabalho que tem sido realizado pela igreja nesse período, novas coisas, novidades que acontecem, e a Lisane vai estar nesta hora nos conduzindo. Vamos ver como foi o Dia das Crianças, né? A gente falou hoje de manhã
E vamos ver um pouquinho do que os irmãos, né? Deus, através dos irmãos, fizeram acontecer, através da igreja. Então, vamos ver um pouquinho. E, nesse momento, vamos interceder também pelo Ministério Infantil, pelos professores do Ministério Infantil, que nós possamos... Vida de criança é uma vida legal, é uma fase diferente e uma fase especial. Correr, pular, brincar, saltar, sem medo do perigo, vive sempre a se alegrar. Humildade é o seu valor, tem o dom de nos fazer sorrir. Quem olha para uma criança, vê um mundo diferente, vê a vida mais feliz. Eu quero ser criança, cheia de esperança. Um mundo novo construir, ser criança, cheia de... Eu quero ser criança, cheia de esperança. Fazer a vida mais, eu quero ser criança, cheia de Para renovar as nossas forças, esse dia tão especial, Deus também nos deu um diretor do banquete. Muito obrigada, jovem, estava perfeito. Que Deus te abençoe, que você é sempre uma de nos fazer sorrir. Quem olha para uma criança, vê um mundo diferente, vê a vida mais feliz. Eu quero ser criança, cheia de esperança. Um mundo novo construir, ser criança, cheia de... Eu quero ser criança, cheia de esperança. Fazer a vida mais, eu quero ser. Não importa se eu sou cheia de respeito e bom humor, se sou grande, muito grande, ou pequena ou tão pequena. Não quero fazer a vida mais feliz. Se sou grande, muito grande, quero ser criança, cheia de esperança, mais feliz. Um mundo novo construir, ser criança, cheia de... Eu quero ser criança, cheia de esperança. Fazer a vida mais, eu quero ser criança, cheia de... Eu quero ser criança, cheia de esperança. Fazer a vida mais, eu quero ser criança, fazer a vida mais cheia de Ser criança é fazer amigos e saber o nome deles. É conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida todos os dias. Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. Ali estava escrito, muito obrigada, Segunda Igreja Batista em Barra de São João e Segunda Igreja Batista em Unamá. Nós fizemos uma parceria. Na quinta-feira, nós estivemos lá em Unamá, junto com a Igreja de Unamá, estivemos também visitando, né? E na sexta, eles vieram aqui e foram na casa das nossas crianças. E eu queria, mais uma vez, né, agradecer aos irmãos, à igreja, porque isso só foi possível porque os irmãos chegaram junto. E o objetivo era fazer com que a criança se sentisse especial. O objetivo era fazer com que ela se sentisse amada e se sentisse fazendo parte da nossa igreja, porque elas são. Algumas crianças não estavam em casa, os pais comunicaram antes, mas os presentes delas são guardados ali, para quando elas puderem retornar, elas também sentirem o amor que os irmãos têm por elas. Então, que os irmãos estejam em oração pelo Ministério Infantil e que os irmãos continuem sendo bênção. Amém. Deus abençoe a semana dos irmãos.